Fala galera, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês um assunto bem importante: santidade. É um assunto difícil de falar. Não vou dizer que é um assunto difícil de falar na nossa geração, mas eu acredito que em todas as gerações falar sobre santidade é bem complicado, porque a gente só pode falar daquilo que a gente está vivendo. Eu não posso chegar aqui e ser um hipócrita e falar sobre santidade apenas para um vídeo na internet, achando que é uma coisa normal. Na verdade, eu até posso fazer isso, mas Deus vai pesar a mão sobre mim. Então, uma coisa que eu quero já deixar claro é que esse vídeo, quem está fazendo, no caso eu, é um pecador. Sou um pecador, mas um pecador que está buscando a santidade. Então, por mais difícil que seja, eu tento buscar a santidade. Então, esse assunto aqui é de uma pessoa que está tentando buscar a santidade, tá bom? E eu estava fazendo uma pregação ontem sobre esse assunto e eu estudei um pouco um versículo e eu gostaria de partilhar aqui com vocês mais ou menos aquilo que eu disse ontem. Agora eu quero partilhar aqui no YouTube com você também. Nós vamos falar sobre o versículo que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pega aí a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Repetindo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu quero falar aqui sobre santidade baseando nesse versículo. Eu vou dividir ele em duas partes. Sede santos vai ser a primeira parte e porque eu sou santo vai ser a segunda parte. Eu vou começar de trás para frente. Quero falar primeiro da segunda parte. Até anotei aqui algumas coisas, sabe? Por isso que eu vou ficar olhando um pouco para baixo. Mas a segunda parte nos diz do versículo, porque eu sou santo. Esse eu aqui é muito claro, está falando de Deus. Então por que Deus é santo? Para você entender, cada um de nós, seres humanos, a gente tem características. Tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais brincalhonas, tem pessoas que são mais tranquilas, outras acabam se estressando um pouco mais fácil. E é claro que nós, seres humanos, somos seres que podem evoluir. Tem pregadores que cantam, tem pregadores que não cantam, eu mesmo não canto, mas a gente pode evoluir. Posso aprender a tocar um instrumento, então a gente pode se moldar. Porém, uma característica de Deus é que ele é santo e ele é imutável. Esta é uma característica fixa de Deus. Imutável. Não tem o antes, que Deus era santo, agora não é mais. Ou seja, Deus é santo. E ele é santo porque faz parte da característica de Deus, faz parte da sua natureza, dos seus atributos, ser santo. A gente só conhece a palavra, o significado da palavra santo, porque ela vem de um princípio que é Deus. Então, Deus é santo. Faz parte da sua natureza, do seu caráter, vamos assim dizer. E ele é santo porque o pecado não tem origem em Deus. A origem do pecado não vem de Deus. Logo, Deus está separado do pecado. Deus e pecado não se misturam. Então Deus não é pecador. Assim como eu, assim como você que está assistindo esse vídeo. Deus não tem mancha. Deus não tem impureza.
Pelo contrário, Deus é puro, ele é puríssimo. Então, Deus é santo, faz parte de sua característica. Assim como nós temos características, às vezes características em comuns, mas uma característica de Deus é que ele é santo. Ok? Só que aí, voltando na primeira parte do versículo, sede santos, agora Deus está falando comigo e com você. Sede santos. Ele quer que nós sejamos santos. E por que que nós recebemos esse pedido de Deus? Sede santos. O que é ser santo? O que é a santidade? Esse assunto aqui desse vídeo. A santidade nada mais é que uma progressão espiritual. De progressão no sentido de progredir mesmo. Por exemplo, numa multinacional, normalmente você pode subir de cargos em algumas determinadas áreas, né? Você pode começar num cargo um pouco mais baixo, você vai adquirindo experiência, vai, talvez, sei lá, trabalhe na área comercial, você vai vendendo mais, e aí você vai subindo de cargos até chegar num cargo que te atrai. E a santidade também é isso, né? Uma progressão espiritual. Você começa de uma forma mais simples até você atingir a santidade. Vamos começar aqui na forma mais simples para que você possa entender. O primeiro degrau para se alcançar a santidade é porque alguém te apresentou Jesus Cristo. Normalmente, eu estava falando isso ontem na pregação, normalmente quando a gente ouve falar de Jesus Cristo, é o que acontece na maioria dos casos, principalmente no Brasil, que é um país com a população mais cristã, a gente ouve falar de Jesus ainda quando criança. Obviamente, né, que a gente tem as exceções de pessoas que ouvem falar de Jesus Cristo quando estão mais velhas, quando estão ali na adolescência, quando são adultos, às vezes até mesmo já na terceira idade. Mas eu acredito que a grande maioria escute falar de Jesus Cristo, de Deus, ainda quando criança. Então, o primeiro progresso para se chegar na santidade é porque você ouviu falar de Deus. Alguém chegou para você e te apresentou. Pode ser, sei lá, a sua mãe, o seu pai. Às vezes eles te levavam para a missa quando você era criança. Às vezes uma tia, uma avó assistia ali o terço na televisão, ouvia um programa. Às vezes num comentário, num bate-papo ali entre familiares, você ouviu alguém falar de Jesus Cristo. E isso ligou no seu cérebro e você começou a gravar aquilo ali. Então você foi apresentado, alguém falou sobre Jesus para você. Esse é o primeiro degrau. Só que aí, subindo um degrau acima, você começou a participar de momentos dentro da igreja, ou momentos que também sejam fora da igreja, mas que se relacionam junto com a palavra de Deus, junto com Deus. Por exemplo, você vai à missa, você participa de um terço, você participa de algum grupo, você vai em retiros espirituais, e ali, dentro desses ambientes, você começa a conhecer mais a Deus. Você já tinha ouvido falar dele, mas agora você começa a conhecer mais. Você escuta mais passagens bíblicas, você escuta um louvor, você escuta um pregador aprofundar em um determinado tema, você assiste um vídeo na internet, onde uma pessoa está falando sobre a palavra de Deus. Então você começa a conhecer mais, você começa a buscar mais informações e a receber também mais informações, como se fosse uma troca. Você busca e você recebe essas informações. Só que aí, Deus, ele é muito inteligente, né? Ele supera as nossas capacidades de inteligência. Ele percebe que você está conhecendo,
nem sei se a palavra certa seria perceber, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele, de forma individual, cada um começa a ter um chamado ainda maior na presença de Deus. De forma bem individual, de forma bem particular, Deus chama cada um para um propósito, para uma missão. E aí a gente chega nesse chamado ao terceiro degrau dessa progressão espiritual. Então, recapitulando, alguém te apresentou, alguém te falou de Jesus Cristo, você não conhecia, você só passou a conhecer porque alguém comentou com você e você ouviu. Você começou a participar de momentos e buscar informações e receber informações sobre Jesus, e aquilo ali te trouxe algo positivo na sua vida. Só que agora, você conhecendo, você começou a ser amado, você sentiu esse amor de Deus na sua vida, você foi perdoado. Agora você passa para o terceiro estágio, que é onde Deus te chama para uma união mais íntima com Ele. E é aqui, nesse terceiro degrau, que mora a santidade. Por quê? Nesse terceiro degrau, que eu vou chamar de a união mais íntima com Deus, como eu disse, você já se sentiu perdoado, você sabe que Deus perdoou os seus pecados, perdoou aquilo que você fez de ruim, independente do que seja, Deus perdoou você. E com esse perdão logo vem também o amor. Você se sentiu amado, você se sentiu acolhido, você se sentiu recebido. Porque normalmente quando a gente erra com os nossos amigos, com os seres humanos, a gente é massacrado. As pessoas nos excluem, as pessoas nos cancelam, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas nos julgam, mas com Deus é diferente. Você se sentiu amado, você se sentiu perdoado e acolhido. Mesmo com erro, mesmo sujo, Ele veio e te abraçou e falou assim: filho, filha, eu te perdoo. E aí nessa união mais íntima que Ele te chamou, você conheceu tanto a Deus, você se aproximou tanto dele, você começou a olhar e entender tanto ele, que você agora não quer mais apenas o conhecer. Você agora quer amá-lo. Você agora quer obedecê-lo, porque você viu que ele é o seu pai. E um filho obedece o pai. Filho que ama o pai de verdade quer obedecer, quer agradar, porque o pai cuida tão bem do filho que ele não quer desrespeitar o pai. E assim acontece com Deus. Você conheceu tanto a ele, ele te demonstrou tanto amor, que agora você também quer retribuir esse amor. Só que o amor com Deus, o amor a Deus, não é aquele amor onde a gente assiste em novelas, onde a gente lê em poesias, onde a gente vê no cinema, aquele amor da boca para fora. O amor a Deus é muito mais profundo. O amor a Deus, ele precisa de decisão. Você precisa decidir de fato amar a Deus. E por que decidir? Porque tem algumas, como é que eu posso dizer? Tem mandamentos, tem renúncia. E renúncia, ela causa dor. Porque a gente precisa se afastar, a gente precisa se desgarrar do pecado para se aproximar de Deus. Então, o amor de Deus, o amor que a gente precisa sentir para Deus não é um amor fictício da boca para fora, só de palavras, mas principalmente de ações. Então tem que haver renúncia. Aqueles pecados, aquela vida fraca, aquela vida suja, precisa se desgarrar. E ontem eu comentava, eu não sei até se eu assustei a galera que eu estava pregando, mas a verdade precisa ser dita, a gente não pode se esconder. Que é um assunto que pouquíssimas pessoas têm coragem de dizer.
E por que pouquíssimas pessoas têm coragem de dizer? Porque pouquíssimas pessoas também têm coragem de viver. Eu dizia sobre sexo antes do casamento. Isso é uma das causas que mais nos afasta da santidade, dessa união mais íntima com Deus. As pessoas estão se sujando por muito pouco. As pessoas estão colocando o prazer acima de qualquer coisa. E um prazer momentâneo. Casais de namorados estão se despindo e vivendo algo que não era o momento. E eu só posso falar disso se eu estiver vivendo isso. Não posso ser aqui uma hipócrita. Se eu for, Deus vai pesar a mão sobre a minha consciência, sobre a minha vida. E pior ainda, quando pessoas não se conhecem, pessoas se encontram, marca ali um tal do date, que é o que a galera da nossa geração costuma dizer, marca um date e vão pra cama logo em seguida. Às vezes, nem seja no primeiro date, mas no segundo, no terceiro, umas pessoas assim que nem se conhecem, já se entregam tão íntimo para outra pessoa. Esse é um dos maiores pecados que nos afasta da santidade. E, para te falar a verdade, homem, quero falar aqui agora com os homens, você não foi colocado no mundo para derramar, peço licença aqui pela palavra, a palavra é um pouco pesada, mas você não foi colocado no mundo para derramar esperma. Você foi colocado no mundo para derramar sangue. Para derramar sacrifício. Essa palavra é para mim também, tá? Para derramar sacrifício, porque Jesus, ele se sacrificou por cada um de nós. E esse derramamento de esperma, só por derramar esperma, não tem propósito, não tem significado nenhum para a nossa vida cristã. Para a nossa santidade, para a nossa união mais íntima com Deus. E você, agora falando com as mulheres, você, mulher, não aceite se humilhar a esse ponto onde o homem quer só te usar por mero prazer. Então, falar sobre esse assunto é bem complicado, até porque é difícil de vivê-lo. Não vou aqui ser um hipócrita. O sexo é muito bom, mas tem que haver um motivo muito maior para que isso aconteça isso. Sexo fora do casamento vai te afastar de Deus. Vai te levar para longe dessa união mais íntima, para longe dessa santidade. Então, pare e pense sobre esse assunto. Essa é só uma das formas de se separar da santidade, em várias outras, mas estou apenas citando esse exemplo. Então, voltando, para que haja santidade tem que haver renúncia. E a gente precisa de fato renunciar. Renunciar aos nossos desejos, renunciar às nossas vontades, para viver de fato esse amor que Deus tem por nós. Viver essa santidade. Então, voltando lá na progressão espiritual, santidade nada mais é do que essa progressão espiritual. Você foi apresentado, alguém te falou sobre Jesus, você começou a conhecer, mas ele começou a buscar e receber informações, e agora ele te chama para a santidade, para a união mais íntima. Se desgarrar do pecado e viver a santidade. Viver uma aliança verdadeira com Deus. E aí, o tema da pregação que me colocaram ontem foi que a santidade é possível. E olha para você ver. Deus te pede algo possível. Sede santos, porque eu sou santo, que é o que diz na passagem, né?
1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Então ele te pede algo possível. Para você ter uma ideia, voltando lá nas características de Deus, Deus, além da característica de santo, ele também tem 3 atributos, mais 3 características. Deus, ele é onipresente. O que é ser onipresente? É que ele está em todos os lugares. Eu não posso, estou aqui agora gravando esse vídeo, mas eu poderia estar aqui gravando esse vídeo deitado ali na minha cama? Ou eu poderia estar aqui gravando esse vídeo ao mesmo tempo estar almoçando? Agora é 12:04, o almoço, daqui a pouco vou almoçar, mas eu não posso gravar esse vídeo ao mesmo tempo e estar almoçando. Não posso estar aqui gravando esse vídeo e ao mesmo tempo estar passeando com a minha namorada. Não posso estar aqui gravando esse vídeo e ao mesmo tempo mexendo no computador. Não dá. Eu não sou onipresente como Deus. Deus está em todos os lugares. Sabe por que Deus não te pediu para que você e eu fôssemos onipresentes? Porque é impossível para nós. É impossível para a nossa capacidade humana. Segunda característica, segundo atributo que Deus tem. Deus, ele é onipotente. O que é ser onipotente? É ter todas as forças. Deus, ele tem todas as forças em suas mãos. Todas as forças do universo, da nossa vida, está nas mãos de Deus. Experimente você sozinho, com a sua força humana, levantar uma cruz de 1 tonelada. Você dá conta? 1 tonelada falando de peso mesmo, tá? Você dá conta de levantar uma cruz de 1 tonelada? Você não consegue. Nós não temos forças, nós não temos músculo para isso. E Deus, ele não te pediu para que você seja onipotente, por quê? Porque é impossível para a nossa capacidade humana ser onipotente. Terceira característica de Deus. Eu falei onipresente, onipotente. Deus, ele é onisciente. Ser onisciente é saber de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer na minha vida quando eu parar de gravar esse vídeo aqui. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida quando você sair aqui do YouTube ou onde qualquer essa rede, onde qualquer esse vídeo esteja por aí. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida. E eu não sei. Você também não sabe. Deus sabe. E sabe por que Deus não te pediu para que você fosse onisciente? Porque é impossível a gente saber de todas as coisas. É impossível para a nossa capacidade humana. Mas sabe o que é possível que Deus te pediu? A santidade. A santidade é possível. Ele ia te pedir uma coisa que ele sabe que eu e você, a gente pode conquistar. Então, meu querido, minha querida, a santidade é possível. Vamos renunciar. Você ama a Deus mesmo? Você quer de fato viver essa união mais íntima? Ele está te chamando. Nesse momento, ele está chamando a mim e chamando você para essa união mais íntima. Vamos refletir sobre a nossa vida e vamos ver se a gente está de fato vivendo essa união mais íntima, vivendo esse momento que Deus tem nos chamado. E uma forma muito prática da gente buscar essa união mais íntima, uma das formas, né? Mas que é muito importante, é a confissão. Quanto tempo que você não se confessa? Há quanto tempo que você não vai lá pedir perdão pelos seus pecados? Então, vamos buscar a santidade. Vale muito a pena. E a santidade, ela é possível para mim, ela é possível para você. Tá bom? No mais, é isso. Sede santos porque eu sou santo. Deus nos chama para a santidade. Você está disposto a viver? Deixa aí embaixo, nos comentários, se você está disposto ou não. E é isso. Muito obrigado. Até mais. Um beijo.